Deus não criou Satanás. Assista este vídeo até o final e você entenderá como Satanás surgiu e por que ele é nosso inimigo. Primeiro, precisamos entender que Deus criou tudo o que é bom. O mal surgiu depois, não como criação de Deus, mas como terrível transformação causada por escolhas erradas de suas criaturas. Deus deu ao homem a opção de abraçar o mal ou se afastar dele. O apóstolo Paulo ensinou, dizendo: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Afastem-se de toda forma de mal. Deus não criou o mal, mas por amor, deu liberdade de escolha às suas criaturas, deu livre-arbítrio. Então, as criaturas de Deus podem escolher errado, e tal escolha transforma níveis em si mesmas do bem que Deus criou. Assim, Lúcifer, que foi criado como anjo bom por Deus, escolheu rebelar-se contra Deus, criando assim o mal no universo e tornando-se Satanás. Então, Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer, e Lúcifer transformou a si mesmo em Satanás. O nome Lúcifer significa o portador da luz, a estrela da manhã. Já o nome Satanás significa adversário. Esse é o nome grego atribuído ao príncipe do mal. Veja que Deus criou a luz, Lúcifer escolheu transformar-se na escuridão, no mal. Da mesma forma, cada um de nós reproduz o mal quando escolhemos o pecado, usando de forma errada o livre-arbítrio dado por nosso Pai. E quando escolhemos e persistimos no pecado, damos asas a Satanás, que fica forte e nos influencia cada vez mais, pois ao persistirmos no pecado, nos afastamos de Deus, abrindo caminho para o inimigo, para a perdição. Deus, por amor, nos deu o livre-arbítrio, pois não existe amor real sem liberdade. Mas ao mesmo tempo que Ele dá o livre-arbítrio, também nos orienta sobre a diferença entre as boas escolhas e as escolhas que levam ao mal. Deus identifica o pecado, e se escolhermos a favor de Deus e não do pecado, Ele nos ajuda na caminhada. Deus tudo sabe e tem conhecimento do bem e do mal, mas ter conhecimento sobre a possibilidade de algo não significa criar este algo. Deus orientou e alertou os anjos sobre a possibilidade do mal. Então, por livre e espontânea vontade, Lúcifer decidiu contra Deus e tornou o mal realidade prática, assim como o grupo de anjos que o seguiram. A partir de então, Satanás encontrou a si mesmos, demônios de fato. Deus criou Lúcifer e não Satanás. Veja o que diz no livro de Ezequiel, capítulo 28, tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou Ini. Note que Deus não criou Satanás, Ele criou um anjo perfeito de nome Lúcifer, que, como já disse, significa estrela da manhã, filho da alva. Mas para ser perfeito, Lúcifer teria que ser livre. Ser livre significa poder escolher. Lúcifer poderia escolher ser fiel a Deus ou não. Ser fiel a Deus. Deus criou o bem e orientou para que Lúcifer e todos permanecessem no bem criado. Mas Deus, ao dar a liberdade da escolha entre aceitar ou não ficar no bem, não criou o mal, mas permitiu a possibilidade do mal como consequência da escolha errada. Ou seja, Deus criou o bem, e Lúcifer, ao renegar o bem desenvolvido, criou o mal. Deus teria criado o mal se já tivesse criado Lúcifer essencialmente mal. Note que o pecado não começou com Adão e Eva, e sim com Lúcifer. Agora, porque um anjo perfeito como Lúcifer escolheu a possibilidade do mal é um mistério. Então, como já dissemos, Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer, e Lúcifer, por suas escolhas, transformou-se no diabo, que significa enganador, ou Satanás, que significa adversário, inimigo. Lúcifer era seu nome de anjo antes da queda, e, como anjo caído, ele tornou-se Satanás. Mas porque Deus não determinou que todos nascessem sem capacidade de escolher o mal. Ora, porque assim não seria uma criação perfeita, mas sim bonecos limitados sem a capacidade de amar. E amar é a capacidade de escolher o que é bom e assim renegar o que é ruim. O livre-arbítrio consiste justamente nisso, liberdade para exercer ou não o amor. Deus é amor, então jamais criaria seres sem a capacidade de amar. Assim como Lúcifer renegou o amor, renegou o bem criado por Deus e assim desenvolveu o mal, tornando-se Satanás, o diabo. Cada um de nós também desenvolve o mal ao renegar o amor de Deus, unindo-se ao desejo de Satanás. Tanto os seres angelicais como o homem foram feitos dotados de livre-arbítrio. O que significa que têm a potencialidade de se inclinarem para o mal. Ninguém pode ser bom por obrigação, e sim por liberdade de escolha, e assim se assemelhar a Cristo, sendo transformado.
Mas como podemos explicar o que diz Isaías no capítulo 45, versículo 7, que diz: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. As Escrituras às vezes apresentam Deus como causador daquilo que ele não impede. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus causou um mal, na verdade está dizendo que Deus permitiu o desastre e a punição.